Adorei, gente. Adorei, meu pai. Aí sim. Dá para ouvir agora, pessoal? Alguém pode me falar? Alô, boa noite. Aqui é a Flávia da Silva. Então agora eu vou chamar a Amanda. E Amanda, eu vou fazer um invite para você começar aqui para participar da live. Agora dá para ouvir. Bom, pessoal, muito obrigado quem estava lá e passou para cá. Eu gostaria de fazer essa live lá, mas por problemas técnicos não pude fazer. Então a gente vai falar aqui sobre a compra da casa própria, sobre o credit score. Eu vou começar a live, então um monte de gente que está aqui, eu já me apresentei na outra, então agora eu vou falar sobre esse assunto. O primeiro passo, gente, para você comprar a sua casa própria é a pré-qualificação. Antes mesmo de você procurar o corretor de imóveis, você precisa entrar em contato com o mortgage broker. Esse é o primeiro passo quando você quer comprar, tá bom? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é que quando eu vou fazer uma análise no seu perfil, é o credit score que eu vou observar. E o credit score não pode ser do Mogo, do Credit Karma, do Borrowell. Nenhum credit score desse, gente, não é levado em consideração para fazer o financiamento do imóvel. E outra coisa também, ele também não é levado para você alugar um imóvel. Amanda, a gente tem como usar os credit score dos apps para alugar um imóvel? Não, não. Tem que ser o credit score completo. Report, credit report, da Equifax. Então, mesmo que ele seja gratuito, gente, eu acho maravilhoso, tá? O credit score que ele fornece, porque eles estão tentando vender cartões de crédito para vocês. Mas ele não é o da Equifax nem a TransUnion. Ele não representa para o mortgage, ele não representa. Então, os clientes, às vezes, quando chegam para mim e falam sobre porque eu tirei meu credit score em tal app. Mas a gente não pode utilizar. Eles são maravilhosos, tá? Para cartão de crédito, para loan, mas não para mortgage, tá bom? Então, esse é o primeiro passo. Então, eu também vou falar como é que você tem um ótimo credit score. Eu tenho o meu credit score, que é o meu guia, que ele é best-seller no Amazon. Lá eu explico tudo que você pode fazer para melhorar, para manter, para ter um excelente crédito. O credit score, gente, não é só você ter um número lá. Não é só isso. Você tem que ter vários tipos de cartões de crédito, loan, carro, para você ter um excelente crédito. E o seu crédito, ele demora no mínimo de dependendo de cada situação, até 6 anos para você ter um bom credit score, tá bom? Mas essa é a primeira parte. Eu só vou falar muito pouco sobre o credit score, porque eu quero entrar mesmo. O credit score, eu falo dele porque ele é importante. Porém, ele não é o meu trabalho. Porém, eu lido com ele todos os dias e, portanto, me tornei um especialista no assunto. Agora, eu vou deixar a Amanda falar um pouquinho sobre como que é essa parte. Até de aluguel, Amanda. Fala aí sobre essa parte. Só um minutinho para fechar minha porta. Tá. Então, pessoal, vamos começar, já que esse aqui vai ser a Masterclass, né, Flávio? Vamos falar da vida de todo mundo quando chega aqui, né? Então, todo mundo chega aqui, vai alugar um imóvel. A gente vai precisar desse credit score. É importante você entender desde do começo como o credit score funciona. Então, esse guia da Flávia vira muito handy, né, nesse momento, porque você vai entender como você mantém o seu credit score. E uma coisa que a gente faz, que muita gente faz, até eu mesmo faço, eu esqueço de pagar minhas contas às vezes. E aí o seu crédito é afetado. Então é uma coisa muito importante você saber que esse daí vai ser a sua porta de entrada, vai abrir muitos caminhos para você aqui no Canadá, tá? Então, para o aluguel, vamos lá, você vai precisar do credit score, uma carta de trabalho, os 3 últimos payslips e uma carta de recomendação. Se você é novo, recém-chegado, a gente não vai precisar do payslip nem da carta de recomendação. A gente vai precisar de uma carta do futuro trabalho que você vai ter.
tá? A gente também precisa de um documento que chama Rental Application Form, que é um documento que explica quem vai morar dentro da casa. E nesse documento a gente vai dar um pouquinho mais de explicação quem é que está alugando o imóvel, tá? Gostei! Gostei. Então, agora falando um pouquinho sobre a compra da casa, tá? Eu já estava me apresentando lá para quem não escutou. Para quem não me conhece, meu nome é Amanda Hayashi. Eu trabalho aqui em Toronto como corretora de imóveis. Trabalho em GTA. Eu trabalho com compradores desde first time buyer até investidores. E uma parte muito interessante que eu acho que acontece é que os first time buyers que foram first time buyers há 5 anos atrás, agora são investidores, tá? Quem foi first time buyers há 8 anos atrás, eles já são second time investors, tá? Então aqui no Canadá é muito fácil você fazer essa mudança, sempre você fazer um upgrade, tá? Eu sempre falo para as pessoas, não cheguem aqui pensando que você vai comprar a casa dos sonhos, que você vai conseguir já direto para a casa dos sonhos. A não ser, é lógico, existem exceções. Tem gente que vem do Brasil que tem bastante dinheiro guardado. Então, essas aí são as exceções. Mas a maioria do pessoal vai chegar aqui e vai comprar um apartamento. Então, vamos lá. Eu estou cuidando agora dos clientes de 2015. A maioria deles com um apartamento que venderam em 2018, compraram uma casa. Valorizou o apartamento, agora, de novo, eles estão em 2021 pensando o que eles vão fazer com o dinheiro do equity, tá? A Flávia pode explicar um pouquinho mais o que é o equity. Mas o equity é uma ferramenta tão boa para você usar aqui no Canadá que vai te ajudar a enriquecer, tá? É um dos meios de você ficar rico aqui no Canadá. Você quer falar para eles um pouquinho sobre o equity, Flávia? Que é uma coisa difícil de entender no Brasil. Tá. Gente, agora então o que eu gostaria de falar é com relação aos programas que nós temos para a pessoa que vai comprar a sua casa a primeira vez. Então, a primeira parte é o credit score. Você tem que ter acima de 680 para você poder ser apto a comprar. O seu crédito é muito importante. É o primeiro passo. O segundo passo, claro, é a sua renda. Então, vamos dizer assim, não adianta você querer comprar uma casa de 500 mil dólares, sendo que você tem uma renda de 60 mil e tem carros financiados. Então, para você comprar uma casa de 500 mil dólares, você precisa ter uma renda mínima de 100 mil dólares, não é? Com a entrada de 5%, que são 25 mil dólares, mais os closing costs. Flávia, mas esse programa não adianta para ninguém, porque... Claro que adianta, gente. Se não existisse esse programa New to Canada, a maioria das pessoas que chegaram aqui como residente menos de 5 anos não teriam possibilidade de comprar a casa própria. Por quê? Porque ele vai utilizar o seu pouco tempo de histórico de crédito, porque 2 anos, gente, é pouco tempo de histórico de crédito, tá? Mínimo de credit score. O seu trabalho aqui, que a gente não tem histórico de trabalho seu dos últimos 3 anos. Então, nós vamos utilizar... a gente só precisa, para você fazer o New to Canada, que você esteja empregado full-time, um trabalho há 3 meses. Então, quer dizer, a gente precisa disso daí primeiro, né? A renda, o credit score, e a entrada mínima de uma casa de 500 mil dólares é 25 mil dólares, mas os custos. Os custos são chamados os closing costs, que são ligados aos advogados, todos os custos do financiamento. Mas quem vai te explicar isso melhor será, no caso, o advogado. Se você também tiver interesse em conversar com algum advogado que seja brasileiro, eu trabalho muito com o Bruno, ele vai estar presente também aqui amanhã, para falar sobre os custos do First Time Buyers, que é muito importante. Muitas pessoas acham que você tem que pagar a entrada mais os closing costs, tá? Então, você tem que ter em mente que você tem que ter na sua conta, para uma casa de 500 mil, no mínimo 32 mil dólares de down payment, que é o down payment mais os closing costs. Esse dinheiro deve estar na sua conta por 90 dias. São 3 meses. Então, o que acontece, gente? Se você tem contas lá no Brasil, naquelas companhias de investimento, XP, nós precisamos de todos os extratos bancários do Brasil e depois o dinheiro sendo transferido. Pode ser pela TransferWise, que a maioria dos brasileiros gosta da TransferWise e transfere muito dinheiro da TransferWise. E o dinheiro transferido tem que ter os 90 dias de extrato bancário lá, o SWIFT e a transferência para a sua conta. Eu não indico nenhum tipo, para nenhum cliente, nenhum tipo de corretora do Brasil, a pessoa que tem que, no caso, pesquisar por ela própria. Eu não indico nenhum tipo de corretora para trazer o dinheiro do Brasil.
mas eu faço toda a tradução dos documentos, que é um diferencial, porque eu consigo... Muitas pessoas conseguem comprar casa própria, porque eu consigo fazer essa tradução toda. Como eu já tinha experiência bancária no Brasil, eu conheço muito bem os bancos brasileiros e sempre faço isso com maestria. Então, essa é a primeira parte do New to Canada. Lógico que tem muitos outros assuntos, cada caso é um caso, e a gente precisaria verificar, não é? O seu credit score, a sua entrada, a sua renda. Isso tudo será levado em consideração. Agora a gente vai falar, Amanda, nesse masterclass que a gente tinha combinado, a gente ia mostrar para vocês preços de condomínio em Toronto. Porque o pessoal fala que só tem casa de 1 milhão e que não existe possibilidade nenhuma de comprar um valor abaixo de $1 milhão, o que não é verdade. Então, essa parte eu vou deixar a Amanda falar. E eu acho que a gente tinha até feito a mortgage. A gente tinha feito a mortgage, a simulação para um condomínio de 450 mil. Para quem quiser mais informação, 469 foi o preço que a gente colocou. É um dos meus listings, está no meu Instagram, se você quiser entrar e ver. É um apartamento totalmente renovado, de 3 quartos, um banheiro. A Flávia tinha feito a simulação. Qual era o valor? Você consegue ver, Flávia? Por mês. Só um minutinho que eu vou verificar aqui. Então, a gente viu isso daí também. Um apartamento menorzinho de 350 mil. A Flávia tinha feito a simulação, quanto daria de down payment e quanto daria de mensalidade, tá? Então, é assim, pessoal. Os primeiros são esses imóveis. O segundo que você vai achar na faixa dos 700, 850 mil é uma boa townhouse, que seria umas casas parecidas com os sobrados no Brasil, sabe? Mas elas são grudadas, podem ser multi-unit, né? Muitas unidades, não precisam ser só duas. Então, a partir hoje em dia, o mercado está tão quente aqui em Toronto, como está em outras áreas também, que casas abaixo de 1 milhão existem ainda, mas são casas que às vezes precisam de um pouquinho de renovação. Eu trabalho com uma empresa de renovação, eu tenho uma empresa de renovação. Eu trabalho mais com construção do zero, do ground zero, do que construção, do que renovação, tá? Então, se você precisar de recomendação de pessoas que trabalham, a gente trabalha com isso. A Flávia faz também uma mortgage que é super legal, é super popular, que é o Home Improvement, onde a pessoa faz o down payment e ainda pega um dinheirinho para as reformas. E aí, com a minha ajuda, a gente vai trabalhando junto, pegando um orçamento de um contractor, fazendo o planejamento do que vocês podem fazer com a casa, tá bom? Eu já tenho aqui o valor. Tá. Então, gente, a Amanda colocou, né, nesse que a gente tinha feito para mostrar os slides, a Amanda me trouxe um apartamento de 450 mil. A entrada dele seria 22 mil. A entrada, não, vamos falar primeiro de 350 mil. Existem apartamentos de 350 mil em Toronto, tá? Existe. Toronto região. Então, com 5%, você poderia comprar 17.500 seria o valor da sua entrada. E a sua mortgage, com a parte do seguro, não é? Você iria pagar 1.364,53 por mês. Claro que se você for comprar um condomínio, gente, não é somente... Você não tem que levar em consideração somente a parcela do mortgage, né? Nós temos as property tax, nós temos também o condo fee. Então, vamos dizer que num apartamento desse, eu acredito que a property tax, junto com a condo fee e junto com a mortgage, seria 1.364,53. Então, no total, você iria pagar $2.000. Tem muita gente pagando aluguel de $2.000. Ah, Flávia, vale a pena ter uma casa aqui no Canadá? Claro que vale, gente. É muito melhor você pagar $2.000 de mortgage, pagando a sua própria casa, do que você pagar $2.000 de aluguel. Lembrando, gente, que o mortgage e a casa própria aqui no Canadá, ela significa, tipo assim, eles aumentam 6% ao ano. Então, assim, a gente pode dizer que você pode realmente construir wealth aqui no Canadá com imóveis. É claro que existem várias aplicações, né? Dinheiros aplicados, vários tipos de aplicações que você pode também ter o seu dinheiro lá. Mas eu sou defensora, né, Amanda? Nós duas da casa própria, porque valoriza muito mais do que qualquer aplicação que você tenha, qualquer dinheiro que você tenha aplicado, a casa própria que valoriza muito mais do que qualquer tipo de dinheiro aplicado.
tá? Então, isso daqui eu tô falando mais ou menos desse preço que a gente viu aqui em Toronto. Agora, o outro condomínio, Amanda, você pode falar um pouquinho sobre ele, o de 450 mil? Quantos quartos? Você pode falar um pouquinho sobre esse 450? Existem vários, Quantos pessoal. quartos? Existem de 450 mil com 2 quartos, mais den e 2 banheiros, em regiões boas que eu tô falando, tá? São bons condomínios. São prédios mais antigos, mas bons condomínios. Existem esses aí que precisam de um pouquinho mais de reforma, igual eu falei, eu tenho um listing de 469 que não precisa de reforma, está totalmente renovado, open concept, 3 quartos e um banheiro. Também existem apartamentos bons em regiões boas de 400 mil, que seria um quarto, um banheiro. E essas oportunidades, pessoal, vocês podem agora durante o lockdown. O lockdown fez diminuiu um pouquinho a procura de apartamentos, de condos. Então, é uma boa hora para você partir para a compra de um condo. Não quer dizer que isso daí vai durar para sempre. O mercado flutua, né? Existem baixas de preço de condomínio, existem altas de preço de casa. Hoje em dia a gente está com uma alta demanda por casa, então os preços de casas estão muito elevados, mas chega um ponto que as casas estão tão caras que as pessoas têm que comprar condomínio, então a demanda para condomínio volta e os preços de condomínio, consequentemente, voltam a subir. Então é uma boa hora para você procurar alguma coisa desse tipo, tá? Casas, elas estão sendo listadas por 699, por exemplo, e vendidas por 1 milhão. Então, elas têm uma competição muito maior, tá? Eu vou colocar aqui, tem uma pessoa aqui que está pedindo o site para olhar os apartamentos, eu vou colocar aqui para vocês. Também, se vocês tiverem interesse, eu posso oferecer isso, Flávia, se eles quiserem ver os slides que eu tinha preparado, que tem os dados, estatísticas. Pode colocar, mostra os slides, porque o meu ficou mais complicado. Eu tenho o maior prazer de dividir com vocês, eu posso mandar para vocês, tá bom? Então, fiquem à vontade para me mandar uma mensagem no WhatsApp, no Instagram mesmo, eu mando para vocês por e-mail. E os apartamentos, as simulações, a Flávia pode fazer, mas os juros de mercado hoje em dia, pessoal, são historicamente, assim, muito baixos, né, Flávia? Eu nunca vi isso desde que eu vim para cá, esses juros. Então, o mercado está muito, assim, uma demanda muito alta. As pessoas... Fizeram duas perguntas. A Luciana, no caso de condo, tanto townhouse como apartamento, o valor da taxa de manutenção reduz a parte do financiável? Sim, reduz. Então, a gente tem que pensar que por isso que é tão importante fazer a pré-qualificação. Porque quando você vai comprar uma casa, quando eu vou te fazer a sua pré-qualificação, a primeira que eu pergunto, se você vai comprar um condomínio, tem que levar em consideração as taxas do condomínio, o valor das taxas de condomínio e o valor também do IPTU. Então, sim, faz muita diferença e isso diminui o seu poder de compra. Outra coisa também que diminui o poder de compra é os carros financiados. Gente, vamos combinar. Se você vai comprar uma casa, você não pode ter um carro financiado de 50 mil dólares. Tem pessoas, às vezes, que me mandam mensagem falando assim, ô Flávio, eu financei um carro. Eu falei, qual é o valor do seu financiamento? 55 mil. Se você já coloca um carro antes de você financiar a casa própria, é claro que você vai perder. Porque a aplicação para mortgage, ela nada mais do que todas as suas dívidas divididas pela sua renda. Então, se você tem uma renda, se você tem uma dívida já de 50 mil, o seu monthly payment deve ser, no mínimo, entre 600 e 800 dólares, se você não tiver dado down payment no carro. Então, assim, você não vai ficar com muito room para poder ter o financiamento aprovado. Então, eu falo para as pessoas, claro, todo mundo tem que comprar o seu carro e o carro também ajuda no credit score. Porém, a gente tem que levar em consideração que isso vai diminuir o seu poder de compra, tá? Uma outra pergunta aqui que foi feita foi com relação ao... dependendo da região. O problema é que começa com 400 mil, mas o leilão aumenta muito o preço. É verdade, por isso que você tem que estar preparado com sua carta de pré-approval em mãos. A Amanda vai falar um pouco sobre Bid War também, que é importante falar, tá? Outra coisa também, uma pessoa me perguntou aqui sobre o Credit Score, que eu também vou responder agora. O Credit Score TransUnion é válido, é considerado como Credit Score de aplicativo. O Credit Score da TransUnion também é utilizado, tá? Mas para mortgage, eu tenho o direito de escolher qual é o sistema que eu vou usar. Eu prefiro o Equifax. Eu tenho muitos bancos que preferem a Equifax, mas outros preferem o TransUnion. Mas eu tenho acesso às duas agências, tá bom? Então, Amanda, falando um pouco sobre a Bid War e com relação
aos preços de apartamento, que tem uma pessoa que falando que começa com 400 e a gente tem ganhado, a gente acabou de fechar alguns imóveis em janeiro, não foi, Amanda? Foi. E um deles foi um cliente que eu não posso falar o nome, vamos dizer que o nome dele é João, e foi 340 mil. Pode falar um pouco sobre Até esse cliente, como diz a Flávia, faltava um pouquinho de dinheiro no down payment, né? E a gente conseguiu fazer uma oferta onde o vendedor devolveu um pouco de dinheiro para ele no closing, que era o que ele faltava, não era o down payment, eram os closing costs, né? Então facilitou muito para ele, eles ficaram muito felizes, conseguiram o dinheirinho que faltava. E igual eu falei, os apartamentos, pessoal, se você tem a chance de comprar um apartamento hoje em dia de 400, 450 mil, não espere para você juntar dinheiro para comprar uma casa ou townhouse, porque as casas estão subindo muito, o seu dinheiro não vai acompanhar, não importa quanto que você está guardando por ano, a não ser que você esteja guardando 200, 300 mil por ano, você não vai conseguir acompanhar a velocidade que os imóveis estão subindo. Então, entre no mercado, é isso que eu sempre falo pro pessoal, entre no mercado, diminui um pouco as expectativas, entre com um bom condomínio, com um bom apartamento ou townhouse, e depois faça um upgrade daqui a 1, 2 anos, né, Flávia? Esse daí é o jeito mais fácil de você guardar o dinheiro aqui, que é o tal do equity, que a gente fala muito, tá? A equity significa que o apartamento vai valorizar, o imóvel vai valorizar, e quando chegar ao ponto que a Flávia vai olhar a sua situação financeira de novo, ela vai colocar na conta a valorização. Então, digamos que o apartamento você pagou 400, daqui a 2 anos está valendo 450, esses 50 mil entra como sua equity no imóvel. Então, imagina que se você guardou 50 mil morando, tendo sua casa, parou de pagar aluguel, fora o tanto de dinheiro que você vai economizar com aluguel. Então, é uma coisa muito boa. E a gente está tendo a gente tem bastante oferta de apartamento hoje em dia. Então, o bidding war não está acontecendo tanto em apartamento como estava antigamente. Então, é por isso que eu falo que é uma boa hora. Em casas, a situação é diferente. Eu tenho um listing hoje no mercado de 1.399.000. Coloquei domingo e eu já tenho muitos agentes querendo me levar uma oferta. Então, quando os outros falam qual é o valor que o pessoal está tentando bidding war, eu não sei nem qual é o máximo, tá? Diria assim que 1,5 milhão é quando o pessoal realmente começa a ficar mais com vergonha de fazer bidding war. Mas dependendo do imóvel, 2 milhões, vende por 2,5 milhões, não tem um ceiling, tá? Não tem um topo nesse bidding war. A gente tem que saber o bairro, tem que saber a região, tem que saber quanto que a gente consegue negociar, quanto que está valendo o imóvel mesmo, para entrar nesses bidding wars. Não quer dizer que você vai perder, não quer dizer que você vai ganhar da primeira vez. Algumas vezes as pessoas gostam do imóvel, a primeira vez que viram um imóvel, saíram comigo, já gostaram no primeiro dia de algum imóvel e tem medo de botar oferta porque não viram um imóvel suficiente. Isso daí é um erro, pessoal, porque se você gosta do imóvel e está pronto para pôr uma oferta no imóvel, é o momento. Não espere chegar um outro imóvel que vai ser mais bonito, porque geralmente as pessoas se arrependem se elas ficam com um pouco de hesitação na hora de colocar oferta. Então, se gostou de alguma coisa, é hora de avançar e colocar oferta, tá? Quanto ao valor, quanto que você vai pagar no bidding war, depende, igual eu falei, depende da região, de qual é a demanda que tem naquela região. A gente vai ter que estudar um pouquinho a região para saber quantos compradores estão tentando comprar naquela região, para saber qual é o valor que vocês vão colocar na oferta. Então, é difícil falar qual seria o valor do bidding war. Outra coisa aqui que perguntaram aqui, se o New to Canada é a mesma coisa do First Time Buyers. Não, gente, são programas completamente diferentes. O New to Canada é um e o First Time Buyers é outro, tá? Mas você pode usar os dois programas. O First Time Buyers, porque o pessoal confunde um pouco. Existe o First Time Buyers Incentive e o First Time Buyers. O First Time Buyers é o desconto que você vai receber do governo por estar comprando sua casa própria a primeira vez no Canadá. Mas quem pode falar sobre esse é somente o advogado. É claro, eu sei quanto que você vai ganhar de desconto, mas prefiro não falar desse assunto, pois não sou advogada, não sou profissional na área. Com relação ao First Time Buyers Incentivo, ele é completamente diferente. O governo do Canadá estipulou isso em 2019, ele lançou esse programa, First Time Buyers Incentivo, que quer dizer que ele te empresta os outros 5%. Vamos dizer que você queira comprar uma casa de 500 mil e você gostaria de dar 10%, tá? Então, o governo vai te emprestar os outros 5%.
Então, você vai dar entrada de 10% em vez de 5%. Claro, é um benefício? Óbvio que é, gente. Você vai pagar menos mensalmente para casa própria, né? Esse é um benefício. Só que o governo também se torna o seu sócio. No dia que você vender a casa, você vai ter que pagar de volta o que o governo te emprestou de 5%. Se você vender a sua casa no futuro próximo, você vai ter que pagar o que a casa valorizou para o governo canadense. Ou, no dia que você pagar os 25 anos, o governo vai te ter lá dentro da sua casa como se fosse uma second mortgage, tá? Então, esse é o first time buyers falando assim, trocando em miúdos, falando de uma maneira bem fácil que dá para você compreender. Esse é o First Time Buyers Incentivo. E agora, ele valia até 525 mil. Só que agora, em Toronto, gente, é GTA, fora de Toronto, não é. Em Vancouver, eles vão aumentar para 750 mil dólares o valor do First Time Buyers Incentivo agora na primavera. E o valor também da sua renda só poderia ser até 120 mil. Agora poderá ser até 150 mil. Mas, claro, gente, cada caso é um caso. E para eu ter certeza das suas informações, eu preciso de analisar a documentação completa. Gente, eu sou mortgage broker, eu tenho acesso a 40 bancos, tá? E eu sou especialista no assunto, eu só trabalho com mortgage, eu não vendo cartão de crédito, eu não sou analista de crédito score, eu só trabalho com financiamento imobiliário. Então, é como se eu fosse uma gerente de vários bancos diferentes, que eu vou analisar o seu perfil e ver qual é a melhor situação que se encaixa para o seu perfil. Porque às vezes o seu crédito não está tão bom, às vezes a sua renda não é suficiente. Então, a gente tem vários bancos que eu posso trabalhar o seu caso individualmente. Agora, Amanda, vamos falar um pouco desse apartamento de 450 mil. Quanto que você acha que seria uma oferta realística, Amanda, para comprar esse apartamento? Deixa eu ver, qual que a gente está falando? Se a gente está falando do meu listing, que eles estão olhando aqui, um monte de gente está me perguntando do listing. É 469, não é 450. Tem um de 450 também, mas precisa de renovação. Esse daí é 469 e é o número cravado. Não tem offer day, a gente não está segurando oferta. Quem chegar a 469 leva, tá? Oh, 469. Aí a gente também tem 450 que a Flávia pode aplicar para o home improvement, se precisar. Se não for, se esse 469 não for o que vocês gostarem, tá bom? Teve uma pessoa que perguntou aqui um pouco do bidding war, Flávia. Ela perguntou se vamos falar sobre o bidding war. Quando eu falo do bidding war, se eu estou falando do down payment. Não, então é assim, ó, o bidding war, quando a gente chega no bidding war, eu já tenho que ter a carta de aprovação de compra, que é o que a Flávia faz na pré-aprovação, tá? Porque ela já vai me dar um valor, ela vai falar, esse cliente, Amanda, pode chegar até um valor de 700 mil se o condomínio for até tanto. Quando a gente chegar no imóvel que vocês gostarem, eu só vou ter que falar para a Flávia qual é o imóvel, mandar a descrição do imóvel para ela. Ela já tem todos os seus dados no sistema para me dar uma aprovação na hora, tá bom? Então, quando a gente fala do bidding war, é o valor de compra, não é o valor de down payment, mas o valor de compra a gente vai saber qual é o seu limite, baseado no valor que a Flávia falou da aprovação, tá bom? Então, por isso que essa pré-aprovação é tão importante. A pré-aprovação vai me dar um número de alcance que vocês podem comprar. Até tanto vocês estão aprovados para comprar uma casa, tá? Tá. Esse caso aí, a Amanda tem exatamente o valor e a Amanda tem aí o valor, não é? Exato. A Amanda tem um listing de 450. Quem for lá vai levar, né, Amanda, de 469. Se você tiver pré-qualificado, claro, né, gente? Porque o processo, como é que funciona? Vamos dizer, você entrou em contato com a Flávia da Silva. A Flávia da Silva vai fazer uma análise do seu crédito, né? Primeira coisa que eu vejo é o credit score. Depois eu vou analisar seus pay stubs, a sua job letter e os seus 2 últimos T4s e 90 dias de extrato bancário, me certificando que você tem o down payment. Quando eu tiver com toda essa documentação em mãos, então eu vou enviar para a seguradora. Nós temos 3 seguradoras aqui no Canadá, que é o CMHC, que é o governo do Canadá, o Genworth, que mudou agora para o nome Sagen, e é o Canada Guaranteed. Quando a gente tiver a sua numeração que você passou, então eu vou entrar em contato com bancos que eu tenho acesso e vou te dar a carta de pré-qualificação. Seu nome já passou pela seguradora e está dentro do banco. Quando você tem a carta de pré-qualificação, você já pode conversar com
no caso, com o seu corretor de imóveis. Eu vou falar, olha, você tem pré-aprovado, pré-qualificado até 540 mil dólares. Vamos dizer que você comece a olhar suas casas com 500, mais ou menos o valor de 500 mil, para você ter aquela parte que você pode negociar com o corretor, não é? Porque às vezes o apartamento tá ali colocado 500 mil, mas ele vai vender por 525, por 535, por 540. Então você tem que ter uma base, né? Para você poder negociar. O seu corretor poder te representar para fazer o melhor negócio para você. O seu corretor também, ele vai te defender. Vai fazer uma lista completa dos apartamentos que foram vendidos ali, e a gente tem acesso a todas as informações. Nós que somos do Mortgage, a gente tem um programa que eu tenho acesso a todas as informações do imóvel. Quando você me passa o imóvel, eu já sei todas as informações sobre ele. Quantos apartamentos foram vendidos ali na área. Eu sei tudo. Automaticamente, se eu sei, o banco sabe, a seguradora também sabe. Então, assim, a gente tem ideia se esse apartamento está sendo vendido por um preço real, que está sendo vendido por um preço justo. Se a seguradora achar que não está sendo por um preço justo, ela irá mandar um avaliador. Sim. E ela tem mandado vários avaliadores em muitas casas. Então, assim, gente, por isso que é importante. Não adianta você querer procurar a Amanda, querer conversar com o corretor de imóveis, sem saber por quanto que você se qualifica e qual é o valor exato que você... Porque como é que você vai comprar uma coisa que você não sabe quanto que você vai pagar por mês? Você tem que ter uma ideia, né? Até... Porque você tem que saber, sentar com seu marido, né? Ou para ver ali quanto você vai estar disposto a pagar por mês. Então, assim, tem que ter a pré-qualificação. A pré-qualificação é a sua arma para a compra da casa própria. É ela que vai te deixar pronto para a guerra. Não é mesmo, Amanda? É verdade. E outra coisa, pessoal, vi muito comentário assim, o pessoal falando, o corretor tem intenção de aumentar o valor do imóvel para você pagar mais, para tipo assim, né? Como se, nem sei como que eu vou explicar, mas tem, do jeito que o pessoal fala, parece que o corretor está tentando te passar a faca, né? Não é assim. Por isso que é importante que você trabalhe com alguém que você conheça, que você confie. Se você decidir trabalhar com a gente, você vai saber tudo sobre a minha vida, até quem são meus filhos, onde eu moro. Se tiver alguma reclamação, você sabe até onde que eu me escondo, tá? Então, o corretor, na verdade, um corretor de confiança vai estar tentando defender os seus interesses. Não faz diferença para a gente vender uma casa de 10 ou 15 mil a mais para você, para depois não passar no seguro. Então, isso que a Flávia está falando, que o seguro vai reavaliar o imóvel para falar se vale a pena, isso daí a gente vai já se precaver no valor da oferta, tá? Então, é importante que vocês saibam isso daí. Eu tenho algumas fotos aqui, eu quero abrir só para mostrar, porque o pessoal está perguntando. Esse aqui, ó, é um apartamento de 400 mil. Tá todo renovado. Ele fica na região linda aqui do Lakeshore. Pertinho do lago. Não é Lakeview, mas é um prédio muito bem mantido. É um prédio, uma manutenção de 500 dólares por mês. Inclui quase tudo, só não inclui a conta de luz. Um tamanho bom, é um prédio individual, novinho, bem bonitinho, se vocês olharem. Não tem muitas facilities dentro, não tem piscina, por isso que a manutenção é tão boa. E é 400 mil. Então, esse daí, quanto que a pessoa precisa de income, Flávia? Para qualificar para um... Esse 400 mil, se ela não tiver dívida, 80 mil dólares você consegue financiar. Se não tiver dívidas, né? Esse apartamento, pessoal, só para vocês terem uma ideia, um apartamento desse estilo, o ano passado, em julho, agosto, estavam vendendo por 450. O último vendido foi vendido por 450 e 430. Então, esse daqui é uma super pechincha que eu tô tentando falar para todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu gosto, que são 400 mil, e leva. Não tem offer day, não tem nada, o apartamento é todo renovado numa região prime. Muito boa essa região, realmente. Outra coisa aqui que perguntaram, Amanda, para financiar um apartamento de 350 mil, qual seria a renda? Primeiro, credit score acima de 680, renda pode ser entre 60 e 65, sem dívidas, tá? E a outra pessoa perguntou, para entrada maior de 5%, melhores condições de juros? Entrada de, por exemplo, 10%, 15% vai diminuir sim, não vai melhorar os juros, vai ser o quê? Você vai pagar menos insurance.
Mortgage insurance funciona da seguinte maneira, gente. Muita gente me pergunta se quando você compra uma casa com 5%, que não entende o que é a seguradora, aí fala assim, ó, Flávia, eu liguei para fazer o seguro, porque aqui é obrigatório você, quando financia uma casa, você é obrigado a fazer um seguro, né? Ah, Flávia, eu liguei para minha seguradora e a seguradora disse que eu já vou ter um seguro já com mortgage insurance. Gente, o mortgage insurance pelo CMHC, pelo Genworth e pelo Canada Guaranteed vai ser uma parte do seu financiamento. Ele vai ser amortizado em 25 anos. Se você coloca 5%, você vai pagar 4% em cima do valor total da sua propriedade. E vai ser amortizado em 25 anos. Ah, esse seguro é um absurdo, eu não quero. Infelizmente, não tem como a gente dizer. Se você não quer pagar o seguro, você tem que colocar, então, 20% de entrada. E vamos combinar que 20% de entrada num apartamento de 500 mil são aí 100 mil dólares. Então, assim, eu tô falando de 500 mil, mas claro que tem apartamentos mais baratos também. E você pode... É 20%. Para você não pagar o seguro, você tem que pagar 20% de entrada. Então, se você der mais de 5%, o valor que vai ser adicionado para a seguradora vai ser um pouco menor. Por exemplo, 10% você vai pagar 3,10 em cima do valor total do apartamento. E ele será amortizado em 25 anos. Então, assim, vale a pena comprar com seguro, Flávio? Well, se você não tem os 20%, gente, eu acho que super vale a pena. Porque você, quando vai pagar o apartamento, ele acontece tipo como se fosse uma poupança. Esse dinheiro vai se transformar na equity e no futuro próximo, 2, 3 anos, você pode, então, sacar o seu dinheiro de dentro do apartamento ou comprar outra propriedade ou fazer um investimento na sua própria propriedade. Então, assim, o dinheiro trabalha a seu favor. Por isso que eu gosto mais de imóveis do que outros rendimentos fixos. Mas essa é uma opinião pessoal minha, não sou profissional no assunto. Porém, essa é a minha opinião pessoal. Uhum. Outra coisa que é importante falar, Flávia, é esse seguro. O pessoal sempre tem medo desse seguro. O seguro é amortizado durante os 25 anos, igual você falou, né? E outra coisa que você pode me corrigir, esses menos de 20% é só no primeiro imóvel, né, Flávia? Que eles vão ter essa chance na primary residence. Não vão ter essa chance para o investimento. Olha... para investimento, gente, para investment property, para o segundo imóvel que você vai comprar, eu queria, sabe? Mas no freelance em Canadá, então você é obrigado, quando você compra o segundo imóvel, você, por lei, tem que dar 20%. Existem programas que você pode ter a second home, que você pode ter uma casa, por exemplo, morava em Toronto, se mudou para outra cidade, mas está difícil do seguro acreditar, viu, gente? Infelizmente, está bem difícil do seguro acreditar. Então, tá complicado para conseguir mortgage segunda propriedade com 5%. Ah, existe? Existe, mas está complicado de conseguir nesse momento. O valor da comprovação de renda anual pode ser do casal? O credit score também é analisado do casal? Gente, credit score cada um tem o seu. Uma coisa bem romântica que a gente tem lá no Brasil, que eu acho bem legal, é que você abre conta conjunta com o seu marido. Abre cartão de crédito com o marido, faz conta conjunta. Para o credit score aqui, o amor é individual. Então, quer dizer, você tem que ter o seu próprio credit score e o seu marido tem que ter um outro credit score. Agora, a sua renda pode ser analisada junto. Se você, por exemplo, ganha 40 e o marido ganha 60, a gente vai analisar a renda completa dos dois. Agora, se um tem good credit e o outro tem bad credit, a gente não pode utilizar a renda de quem tem bad credit. Tá? Então, assim, por isso que o credit score, gente, ele é o cristal. Gente, o credit score é o cristal aqui do Canadá. Ele é o cristal. Ele que determina a sua taxa de juros. Ele determina onde que você vai morar. Ele determina até algumas vezes onde você vai trabalhar. Sim, tem muitas empresas que consultam o credit score para ver se você é um bom pagador, para ver se você pode fazer parte daquela empresa. Quem trabalha na área financeira, se tiver o nome queimado, nem entra. Então, mas é verdade. É verdade. Outra coisa aqui, deixa eu ver, quem fizer, ambos os programas podem ser utilizados por residentes temporários também. Quem tem o Work Permit pode comprar com 5%. Sim, pode comprar. Desde que você esteja até London. Depois de London, você pode comprar com Work Permit. Tá? Você não precisa... você com Work Permit. Agora, gente, estudante não tem como comprar com 5%, tá? Mínimo 20%.
Uma outra coisa que eu também gostaria de falar, Amanda, que eu trabalho com vários, praticamente todos os bancos do Canadá, menos o RBC e o CIBC, que eu não trabalho. Mas mesmo assim, eles têm outros bancos que a gente também trabalha. Então, quando você vai até a sua agência, de repente conversou com o seu gerente ele não é especialista em financiamento. Ontem eu tive uma cliente que ganha 100 mil, que foi num banco, um A-Bank, que eu não vou falar qual é o nome, que chegou lá, o gerente falou, olha, você está pré-aprovado por 800 mil. Gente, a pessoa ganha 100 mil. Como que você pode ser pré-aprovado por 800 mil você ganhando 100? 100 vezes 5 são 500 mil. 550, 600 no máximo. Então, muita gente, às vezes, claro, não desmerecendo ninguém que trabalha no banco, eu já trabalhei no banco também, no Scotiabank, no National Bank, em vários bancos do Brasil. Mas tem que ser especialista em mortgage para falar qual é o valor exato que você vai. E 100 mil, desculpa, mas não consegue qualificar uma mortgage por 800 mil. 800 mil você tem que ter no mínimo uma renda de 200 mil dólares. Então, assim, a matemática, gente, é bem fácil. Pega a sua renda vezes 5, sem dívidas. É bem fácil para você entender qual é o valor que você pode se qualificar. Sua renda vezes 5, sem dívida nenhuma. E com a entrada mínima de 5%. Outra coisa, Amanda, alguém perguntou aqui, desse apartamento de 469, qual é o valor da manutenção do cômodo? Eu vou olhar aqui para vocês, eu não não quero falar alguma coisa errada. Pode ir para a próxima pergunta, eu vou olhar. A partir de 20% de entrada, precisa desse seguro? Não precisa. Quem dá 20% de entrada, não é necessário usar a seguradora. Outra coisa aqui, qual é o valor dos juros de financiamento do imóvel? Gente, a gente está com juros hoje de 1,39. Mas claro, eu adoro também o pessoal que trabalha, faz as mortgages tudo no Google. Pessoal, não é igual investimento. Mortgage é diferente. Você coloca ali suas informações, o robô vai te falar, vai te dar uma estimativa. Aquela estimativa lá não é levada em consideração, porque ninguém checou o seu crédito, não pegou realmente o seu pay stub. Aqui já deve ter, aqui mesmo com esses clientes que nós temos aqui atualmente, já deve ter acontecido com alguém aqui que está aqui. Foi no banco, ficou tudo certo para pré-qualificação. Quando chegou na hora do imóvel, não passou. Por quê? Porque as pessoas não entraram com todas as informações suas. Você chegou lá, sentou, você ganha quanto? Eu trabalho como self-employed, ganho 400 mil dólares. Aí a pessoa do banco vai lá e coloca 400 mil. Sendo que o seu gross income não é o seu net income. Então, a gente tem que saber diferenciar o net income do gross income, não é? Então, como que acontece isso? Aí, já deve ter acontecido isso com um monte de gente. Então, quando você vem falar com a Flávia da Silva, eu vou ser bem enjoada a pedir todos os seus documentos. Enquanto você não me mandar os documentos, eu não tenho como fazer a sua pré-qualificação, gente. Porque o banco nem vai, a seguradora, ela nem vai observar se você não tiver a documentação. Eles nem vão entrar, nem vão entrar na sua aplicação. Outra coisa também maravilhosa, que eu tô achando maravilhosa agora, é que se você sai de... Outra coisa que eu acho muito legal, Amanda, falar aqui, é que as pessoas vão no Google, pega lá o interest rate, acha que é aquele interest rate. Aquele interest rate que tá lá no Google, gente, é a mesma coisa de loja de 1,99, é para pegar as pessoas. Aí a pessoa sai, não, eu vou para o Scotiabank. Não, os juros do Scotiabank tá mais caro, eu vou para o TD Canada Trust. Ah, não, o Canada Trust, o RBC tá dando melhor juros. Aí a pessoa foi no Scotia, no TD Canada Trust, no RBC, e checou o crédito dela várias vezes. Sabe o que aconteceu com o seu credit score, meu querido? Quando você saiu de lá, você perdeu no mínimo entre 60 e 100 pontos. Então, por que é melhor utilizar o Mortgage Broker? Porque a gente vai com um credit score e acessa todas as instituições financeiras com apenas um credit score. E outra coisa, que hoje em dia os bancos não aceitam credit score máximo de 30 dias. Então, quer dizer, se você checou o seu crédito no começo do mês de um banco, quando ele for colocar sua mortgage application de novo, o seguro não vai aceitar o seu credit score, mano. Sabia disso? Não. O seguro não aceita, queridos. Eles querem credit score update. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente, Amanda, que compra a casa e sai da compra da casa sem saber como funciona. Por isso que você tem que saber falar com um profissional. Sai da casa e vai comprar um monte de imóvel, gente. Quando você está comprando um financiamento, você não deve se envolver em nenhum outro tipo de dívida. E nem muito menos sair checando seu credit score.
Porque o banco e a seguradora, eles têm direito de checar o seu credit score no último minuto antes de entregar a chave. E não se iluda, porque eles fazem isso. Aqui no Canadá, quando você assina aceitando, né, para checar o seu credit score, muitas vezes no banco eles ficam checando o seu credit score o tempo inteiro para aumentar os seus limites. Então, assim, gente, o credit score é muito mais uma coisa muito mais frágil, delicada e tem muito mais informações do que aparece no Google. São informações complexas. Não é só, são três números, eu chamo de mágicos. Então, tem os algoritmos do credit score, tem muita coisa para determinar o seu credit score, tá? Então, cuidem do seu credit score com carinho. Vamos ver aqui outra coisa aqui, Amanda. Fala aí um pouco dessa casa. Eu achei aqui, eles estavam me perguntando quanto que é o monthly fee, é 600, eu escrevi aí, 689. Quais são as vantagens de comprar antes do PR? Bom, para quem não tem o PR, dentro de GTA, você vai ter que pagar os 15% das taxas para quem não é residente, dentro do GTA, tá? A partir de London que você compra sem esses 15%. Gente, isso não sou eu que estou falando. Eu não gosto de falar sobre essa taxa, mas eu falo. Porque, infelizmente, eu já vi muitos brasileiros, Amanda, perdendo depósito de casa. O pessoal sai, compra casa nova na planta e quando vai tentar comprar com a mortgage, não consegue comprar, porque não tem o PR. E aí, o que acontece? A pessoa perde o depósito. Então, gente, vamos olhar quando vocês forem, principalmente comprar casas na planta. Um advogado tem que analisar a situação completa da pessoa que está vendendo, da construtora. Vocês têm que procurar profissionais qualificados, pessoas que têm licença para trabalhar. Eu com mortgage, eu não estou falando isso, tudo que eu estou dizendo. Eu não sou blogueirinha, gente, que está dando opinião aqui. Eu sou profissional. Amanda é profissional. Nós temos seguro. Eu tenho um seguro de mais de 3 milhões de dólares para qualquer coisa que acontecer dentro aqui dos processos de financiamento. Eu trabalho com isso todos os dias. Então, isso não é experiência pessoal, isso é experiência profissional. É uma pessoa que você está contratando para fazer o seu trabalho, que é profissional na área, tá? Então, isso tem muita diferença. Amanda, eles estão perguntando aqui, ó, se você der a carta com esse valor de aprovação, que problema pode dar? Ah, mas se você tiver a carta, tá bom. Outra coisa muito importante, Amanda, eu vou até deixar a Amanda falar sobre isso. Conhece pessoas que compram as casas, tiram as condições do financiamento e depois não conseguem se aprovar na mortgage. Amanda, qual é o problema que dá? Vamos contar o lado maravilhoso, qual é o problema que dá? Quando a pessoa compra a casa e não se qualifica para o mortgage, o que acontece? Então é assim, pessoal, quando vocês comprarem uma casa, fora do processo de escolher a casa, você já tem, digamos que você não tem a pré-aprovação. Você saiu por aí com um corretor que não te explicou as coisas direito, ele é marinheiro de primeira viagem, você achou ele no Google e ele está te mostrando os apartamentos e você decide colocar uma oferta. Como o mercado está muito aquecido, ele vai falar para você pôr uma oferta limpa no apartamento, tá? Então, quando a oferta a gente chama de oferta limpa, é uma oferta sem nenhuma condição. O que são essas condições? Condições na compra significa que são as maneiras que você tem de sair do acordo sem levar prejuízo, praticamente dizendo no leigo, na linguagem leiga, né? Então, são condições. Uma das condições seria uma condição de financiamento, que é para o banco te aprovar. A segunda condição seria uma condição de inspeção do imóvel, mas muitas vezes os imóveis aqui às vezes têm uma pré-inspeção ou são coisas que estão muito bem reformadas, alguma coisa, então a pessoa tira essas condições. Mas digamos que você tirou todas as condições e não tem uma pré-aprovação. O segundo passo, depois que você ganhar a oferta, é levar um cheque. E esse cheque não é um cheque que você vai escrever à mão, é um cheque, um bank draft, né? Um cheque administrativo do banco. O dinheiro já sai da sua conta na hora. Se você levar esse cheque no brokerage, você tem que levar no escritório. E depois de 2 dias descobrir que você não qualificava para aquela compra, o seu depósito fica preso. Você vai ter que pedir para o advogado brigar pelo seu depósito para te devolver o depósito, mas as chances são que você vai perder esse depósito. Hoje mesmo eu estava conversando com uma menina que estava interessada nesse apartamento que eu estou listando hoje, e ela me falou que ela perdeu 32 mil ano passado com depósito
que não voltou, ela não qualificou e hoje em dia ela não pode comprar, tá? Então é uma situação triste. O advogado, é lógico, o advogado vai tentar defender seus interesses, mas a verdade do jogo é que você não tem direito nenhum. Você deu o depósito sabendo que você poderia perder. Então, essa é a dura realidade, de tentar comprar sem uma carta de aprovação, sem saber quais são os seus limites. E eu conheço várias pessoas, várias, que me ligam no último dia, Flávia, meu financiamento deu errado. Várias, gente, várias. Por isso que é bom você ter todo o seu processo aprovado. Eu gosto, e tem muita gente que me procura, eu sou muito grata até, porque eu explico todo o processo e quando eu já mando a documentação toda, em 10, 15 dias eu finalizo a sua documentação, sempre, mas eu não gosto de deixar nada para o último minuto. Então, assim, graças a Deus, na minha carreira até hoje, como eu faço isso, eu faço toda a documentação. Então, isso evita de ter alguns problemas, porque eu conheço muita gente já que chega no dia de pegar a chave e, infelizmente, não tem o financiamento aprovado. Tá? Então, tem que ter cuidado. Se você procurar sobre esse assunto, você vai achar um monte de gente que não teve o financiamento aprovado no último minuto. Acontece mais do que as pessoas imaginam. Então, assim, tenha certeza de que você está trabalhando com um profissional qualificado. Por exemplo, você pode chegar no dia do seu financiamento, mesmo você trabalhando com um banco, e chegar lá e não ser aprovado. E acontece, pergunta, Amanda, acontece. Acontece. Mesmo assim, como eu tenho acesso a várias instituições financeiras, eu também trabalho com private mortgage. Então, também, se você tiver algum problema desse tipo, que não conseguiu pegar o depósito, entra em contato comigo, que eu ainda posso, mesmo assim, te ajudar com private mortgage. Claro que o juros, gente, não é 1,39. Vamos combinar que não é. Os juros bem mais caros. Mas eu acho melhor, muitas vezes, do que perder o depósito. Então, existe possibilidade de salvar, sim. Se você tiver... Eu tive um cliente a semana passada, Amanda, que aconteceu o seguinte. O cliente comprou uma casa na planta. Eu passei ele me mandou uma mensagem, eu falei, vou fazer sua mortgage. Fiz a mortgage, ficou tudo pronto. Mas ele nunca assinou a mortgage, isso desde dezembro. Eu falei, olha... Eu pensei, esse cliente está fazendo shopping around, só que não vai conseguir um interesse melhor, porque a situação dele era de self-employed. E eu falei, mandei a mensagem novamente, mandei durante um mês. Depois eu parei de mandar mensagem. Quando chegou 2 dias antes do fechamento, isso fechou na semana passada, o cliente me ligou desesperado, dizendo que não tinha mortgage. Eu falei, eu fiz com uma pessoa do banco, e quando chegou agora não tem mortgage, que o meu advogado não recebeu as instruções. E no dia que eu trouxer o Bruno aqui, eu vou deixar o Bruno falar sobre isso. O meu advogado, gente, as instruções quer dizer que o banco não mandou o dinheiro. Por quê? Porque o cliente fez tudo e deve ter dado algum problema na renda. Deve ter dado alguma coisa, algum problema que ele não especificou qual era. Só que ele não tinha mais o financiamento aprovado. 2 dias antes do closing. 2 dias, Amanda. 2 dias. Aí eu falei, bom, você pode me ajudar? Eu falei, posso, claro. Em 2 dias eu consegui a mortgage para ele. Lógico, gente, que isso não é uma condição normal. Isso é private mortgage. O valor é caro do financiamento. Mas o rapaz saiu na quinta-feira com a casa. Ele ia perder o depósito de 60 mil. E eu consegui salvar. E ele está desde quinta-feira lá, feliz e contente, na casa nova dele. Então, gente, vocês têm isso. Mortgage não é aplicação de cartão de crédito, gente. Mortgage é uma coisa séria. É o maior financiamento da sua vida. Você tem que ter certeza que deu tudo certo. Certeza absoluta. Tá? Vamos ver aqui, Flávia. A renda que você falou é renda bruta? Sim, nós utilizamos a renda bruta para fazer a sua pré-qualificação. Qual o melhor juros de mortgage? Pré-fixado ou fixo? Bom, essa é uma pergunta maravilhosa. Primeiro eu vou responder a minha opinião pessoal. Eu não gosto de juros fixos, tá, gente? Eu, Flávia da Silva, não gosto de juros fixos. Aqui eu posso falar a verdade, porque essa é a minha opinião, sincera. Flávia, por que você não gosta de juros fixos? Gente, juros fixos... Existe uma matéria, existe um estudo no Canadá que ninguém passa mais de 3 anos na casa. Então, se você contratou um juros fixo por 5 anos, você vai ficar preso nesses juros por 5 anos. Se você tentar sair, meu querido, você vai pagar uma multa. Ninguém fala isso no Google. No mínimo de $30 mil se tiver uma mortgage de 500 mil. Mínimo 30 mil. No juros variável, que é de acordo com o Banco Central Canadense, se caso você queira quebrar o seu contrato a qualquer momento, se você queira mudar de casa, se você queira pegar um refinanciamento para reformar, se você queira tirar dinheiro para comprar outra propriedade, você paga apenas 3 meses de interest only. Além de você mudar para o juros fixo anytime, quando você quiser.
Então, Amanda, praticamente eu falo para todos os clientes a verdade. Eu falo, olha, minha opinião sincera, e se você colocar no Google, já que o Google agora é o pai da vez, é o dono de tudo, que determina tudo a vida das pessoas, coloca lá Google versus, fixed versus variable. Eu prefiro variable. Sempre falo para todos os clientes. Eu pergunto para o cliente, qual é o seu planejamento para comprar essa casa? Porque às vezes, gente, você entrou, você foi no banco lá e a pessoa falou, não, é o melhor juros. Não te explicou que tem penalidade se você quebrar. Não te explicou se você quiser mudar de mortgage. Ou então eles vão te dar um blended rate, que é muito mais caro. Então tem que saber todas. Tem que saber tudo sobre financiamento. Não é só interest rate, gente. Nós temos que saber se tem prepayment options. Nós precisamos saber se você pode pagar de 2 em 2 semanas, que vai diminuir o tempo de financiamento. Não é só os juros fixos ou os juros variáveis. Pronto, já respondi isso aqui. Amanda, fala aí mais um pouco sobre quais seriam as taxas de... Depois você procura no meu feed com relação às taxas dos 15% que tem. Taxa do governo cobra para evitar a especulação imobiliária de estrangeiros. Ah, ele falou ali. Se você for gerente do banco e você tem 800 pré-aprovados, sua renda é de 100 mil. Olha aí, Amanda. Aqui, ó, a Luciana. Mas, por exemplo, o tal do gerente do banco diz que você tem 800 para aprovado, a sua renda é de 100 mil. Aí você pega essa carta e uma oferta de casa. Existe possibilidade de não aprovar os 800 depois? Com certeza. Porque eles vão Gente, falar, as cartas vêm falando que é subject to conditions, né? Então vocês vão ter ainda que repassar pelo banco para eles aprovarem. gente, o pre-approval, na verdade, o pre-approval eles só vão olhar o seu credit score. Vão olhar ali em cima as suas informações e vão te dar. Mas a mortgage acontece quando você chega com a sua oferta, aceita, que é o contrato de compra e venda, que aí o banco vai analisar a propriedade e vai ver se você realmente é capaz de comprar aquela propriedade. Então, se você ganha 100 mil e teve uma aprovação de 800 mil, se você comprar a casa de 800 mil, você não vai conseguir a aprovação no final. Então, assim, por isso que eu falo que você tem que saber tudo sobre o seu financiamento. Dívida com CRA implica na pré-aprovação? Olha, essa é maravilhosa. Implica sim. O banco não aceita se você tiver dívida mais de $2.000 com CRA, o banco não aprova sua mortgage. Por isso que ele pede seu documento do T4 e o Notice of Assessment para ter certeza que você está em dia com o CRA. Tá? Tem uma pergunta aqui, já é difícil vender o apartamento já que todos preferem casa? Então, Clara, é assim, né? Todo mundo prefere casa, mas não é todo mundo que... Na verdade, para falar a verdade, Flávia, não é todo mundo que prefere casa, não. Tenho muitos clientes que não gostam de casa, não gostam de tirar neve, não gostam do trabalho, tá? Então, não é assim que todo mundo prefere casa, mas mesmo falando de um outro lado, não é todo mundo que consegue pagar por uma casa. Então, o apartamento é a opção para você sair do aluguel. Então, sim, o apartamento tem Muito uma melhor liquidez pagar. boa. O Gente, apartamento muito tem uma melhor liquidez. pagar a sua casa própria do que ficar pagando aluguel. O aluguel é dinheiro jogado lá de cima da cenital. Essa que é a verdade. Na hora de vender o imóvel, você consegue transferir o mortgage de uma propriedade para outra, né? Qual seria o prazo médio para encontrar outro imóvel? Ah, isso daí, se o imóvel estiver vazio, em 2 semanas o Bruno fecha o negócio. Exatamente. Existe a possibilidade, sim, de você fazer o portable da mortgage. Mas mesmo assim, será consultado o seu credit score, será consultada a sua renda, será consultado como se você estivesse fazendo um novo financiamento. E muitas vezes eles só vão fazer a portabilidade daquela mortgage que você tem. E em tempos de mortgage de 1,39, se a sua mortgage for de 2 anos atrás, seus juros vai dar quase 3%. Então não vale a pena fazer isso, pelo menos nesse momento. Tá? Vale a pena você quebrar o seu financiamento e pegar uns juros mais baratos. Nesse momento. Agora eu não sei quando tiver em outra situação. Step pendente como comprovante de renda. Eu não sei o que é stipend. Uma outra coisa também que entra como comprovante de renda maravilhoso. Aquele dinheirinho que a gente recebe aí do governo, quem tem filho, o CCBB, que é o Canada Benefit. Child Benefit, se você tem esse, a gente pode entrar como renda. Então, ele é válido como renda, tá bom? Vou pegar outras perguntas aqui.
Roberto, quais são essas taxas de 15%? Está aqui no meu feed. Então, gente, vamos falar aí de um programa do Canadá, que é o meu querido, que eu amo de paixão, que é o Home Improvements. Gente, vocês têm noção tanto de sucesso que eu faço com esse Home Improvements? Meu telefone não para de tocar. Por quê? Vamos dizer. Vamos pegar um cliente meu e da Amanda aí que a gente fez o Home Improvements. Nós fizemos há pouco tempo atrás. Tá aqui no meu feed, se você quiser depois você dá uma olhada. Um cliente meu me ligou e falou, oh, gostaria de comprar uma casa e tal. Não existe apartamento de menos não existe casa de menos de 500 mil. Eu falei, mas tem condomínio. E a gente, então, eu e a Amanda fizemos isso com esse cliente junto. O cliente, então, comprou um apartamento que foi quanto, Amanda? 319, 340? O da Emmet, né? 360, 360. Tá bom, então esse cliente comprou esse apartamento de 360 mil dólares. O apartamento estava um caco. Horrível por dentro. Aí eu falei para ele, não tem problema que a gente vai aplicar para o Home Improvements. E o cliente, então, comprou o apartamento e depois me enviou como é que é o nome? Um orçamento, né? Um orçamento sobre as coisas que ele gostaria de mudar no apartamento. Nisso, gente, entrou cozinha, entrou banheiro, entrou a lâmina, entrou o chão. E eu consegui mais ou menos para ele 30 mil de empréstimo. Então, o apartamento, a sua casa própria com a sua cara. Então, quer dizer, o apartamento foi todo renovado, pessoal. Isso daí, esses 30 mil dólares que o apartamento foi todo renovado, primeiro, o cliente ficou numa propriedade nova, praticamente nova. Segundo, o cliente adicionou já de cara 30 mil só em reforma. Esse valor desse apartamento, no mínimo, esse apartamento deve estar valendo em quanto, Amanda, agora? 415? 450, 430. Gente, o cara ganhou em menos de 6 meses, o cara ganhou quase 100 mil dólares em cima do valor da propriedade por causa do Home Improvements. É um programa que existe que você pode reformar junto com o seu financiamento. Tá? Nós Então, temos assim, é um outro programa caso muito também, interessante. né? A cliente comprou o apartamento dia 5 de dezembro, fechou dia 29 de dezembro e nesse tempo a Flávia conseguiu o Home Improvement. Eu consigo fechar mortgages aqui, gente. Eu pego a aprovação em um dia, porque eu tenho, claro, graças a Deus, com a quantidade de mortgage que eu mando para alguns bancos, eu tenho, assim, eu sou muito bem tratada lá, eles fazem o meu financiamento para pré-aprovação em um dia e para aprovação em um dia também. Então, eu e a Amanda, no ano passado, a gente fechou várias mortgages em 2 semanas, hein, Amanda? Tempo recorde. A pessoa escolheu a casa, comprou e a gente fez a mortgage. Em 2 semanas, a pessoa saiu com a sua casa própria. Gente, então, quer dizer... Eu não posso dizer, extremamente fácil, você consegue tudo. Não, gente, a gente não está dizendo isso. Não estou dizendo que é fácil o financiamento. Por isso que eu falei sobre os pilares do financiamento. Não é fácil. Não é uma coisa fácil o financiamento. Porém, se você tem os profissionais qualificados e certos para te ajudar, é mais fácil. Outra coisa também que eu gostaria de falar é que eu não cobro pelo meu serviço. Quem me paga é o banco. Quer dizer, a única coisa que eu peço para você é que você faça comigo do começo até o final, porque senão eu não recebo meu salário. Amanda, a mesma coisa. Pode falar sobre isso, Amanda, por favor? Sim, com certeza. Quem paga o corretor é quem está vendendo a casa, pessoal. Então, quem está vendendo a casa já estipula um valor de comissão para o corretor que está representando o vendedor e para o corretor que trouxer o comprador. Então, se vocês trabalharem com a gente na fase da venda, sim, tem o valor. Mas se vocês forem os compradores, né? Então, não, você não tem que pagar nada pelos nossos serviços. Ótimo. Outra coisa também que é importante você falar é com relação aos closing costs, Amanda. Porque tem muita gente que pensa que é só o valor da entrada. Então, bora falar um pouquinho sobre os closing costs? Então, vamos falar um pouquinho sobre os closing costs. Então, você vai ter, se você estiver comprando dentro de Toronto, você tem 12 impostos, né? O valor do Land Transfer Tax. Mas dentro da cidade de Toronto, você tem o City, que é da cidade o municipal, e você tem também o de Toronto. Então, você tem 2 porções. Se você comprar em Mississauga, sair um pouco de Toronto, Vaughan, Markham, Scarborough de Toronto, mas saindo daqui, aí você tem metade desse valor do Land Transfer Tax. Tem também o custo do advogado, que gira por volta de 1.200, 1.500 dólares, né, Flávia? E tem, se você for comprar com o insurance, você tem que lembrar de pagar, que você paga no closing, é o HST do insurance, né, Flávia? Que adiciona aí mais uma quantia no valor da compra.
do closing. Então, é o depósito, que seria uma parte, né, do que você vai pagar dos 5% ou 5% no momento que a gente fizer a oferta. Vai ter o custo de advogado, o custo de land transfer tax e o HST do insurance. É praticamente isso daí que você vai estar gastando. Tá, eu tenho várias perguntas aqui. Uma delas é: se você tiver propriedade no Brasil, entra com alguma vantagem? Nenhuma vantagem, gente. Você tem a propriedade no Brasil, não vai entrar como nenhuma vantagem. Inclusive, você vai perder a vantagem do first time buyers. Então, não tem vantagem nenhuma. Flávio, você atende fora de Ontário? Não, infelizmente, eu sou apenas do Ontário. Em qualquer parte do Ontário que você tiver, eu posso te atender. Seja em Oro, seja em Kitchener, seja em Niagara Falls. Onde você estiver, eu posso te ajudar. Mas fora do Ontário, ficou pesado demais, não consigo. Então, eu trabalho somente no Ontário. Se eu usar todo o valor da carta da compra da casa, eu ainda consigo essa reforma? Sim, você consegue. Você consegue. Consegue sim. Vamos dizer que você tenha uma carta pré-aprovada por $500 mil, tá? E você achou a propriedade de 500 mil. E você, Flávio, eu quero reformar várias coisas nessa casa. O máximo que a gente pode adicionar para a reforma são $40 mil. Então, você pode fazer isso até 40 mil. Flávia, entre o Home Improvements também serve para o off-grid home? O Home Improvements também serve para o off-grid home. Olha, com relação ao off-grid home, é o seguinte, eu tenho que realmente perguntar para a seguradora, porque eu não tenho certeza dessa resposta. Eu prefiro não falar nada sobre o off-grid, porque é um caso específico, tá? Mas se você quiser, depois eu posso perguntar para a seguradora se ela faz o off-grid home. Olha, gente, a gente trabalha como um time, tá? Tem até um cliente nosso aqui que entrou. Beijo para você, querida. Você sabe quem você é, não preciso dizer. Mais perguntas, gente, que daqui a pouco, 9h30, eu vou encerrar a live aqui. Muito obrigado por todo mundo que teve paciência de esperar. 7h30. Eu não esperava que acontecesse. Eu não esperava que acontecesse isso que aconteceu, né? Eu queria que ficasse gravado no YouTube, mas depois eu vou descer aqui pro meu canal do YouTube, essa live, eu vou descer para lá. 1000 perdões por o que aconteceu. Eu passei assim, nossa, eu testei isso muitas vezes para que desse certo, mas infelizmente não deu. Mas a gente acabou vindo para o Instagram. Eu também amo essa plataforma e depois ela vai para o YouTube anyway. Então você vai poder nos acompanhar. E quem quiser, gente, pode me seguir lá no meu canal do YouTube, vai ser bem-vindo, tá? Tem muitas informações lá. Eu e a Amanda, a gente está lá várias vezes falando sobre compra da casa própria, porque, cara, a gente só fala sobre isso, Amanda. Eu gostaria. Gente, eu só falo sobre financiamento 24 horas por dia. E é isso. Vamos fazer mais perguntas aqui, gente, que a gente já vai encerrar a live ali 9h30, não, 7h30. Isso. Vanessa, não, desculpa, gente, é 7h30. 9h30 demorou um pouco demais. Que bom escutar alguém que realmente entende do mortgage. Poxa, obrigada. Olha, gente, eu faço, lógico que eu faço mortgage, eu trabalho com isso, eu recebo dinheiro para trabalhar. Mas eu amo trabalhar com mortgage. Para mim é uma dádiva, porque eu vejo as pessoas tão felizes, cara, quando recebem. Não é, Amanda? Não, com certeza. Gente, as pessoas me mandam mensagens assim maravilhosas. Flávia, tem gente que briga comigo, óbvio que a pessoa fica muito nervosa, às vezes briga, discute. Aí no final ela fala, Flávia, eu venho aqui para te agradecer. Você foi muito importante em todo esse processo. Se eu não tivesse te conhecido, eu não sei como teria. Tem gente que já perdeu um mortgage com outras pessoas, infelizmente, e veio para mim. Então, assim, claro, gente, eu não sou Deus, eu sou carne e osso. Eu não consigo tudo. Mas, assim, eu posso te dizer que eu tenho um bom relacionamento nos bancos. E eu consigo várias coisas aí. Tem apartamento que... Tem vários apartamentos, né, Amanda? Que às vezes não passa e a Flávia da Silva consegue passar. Eu não sou Deus, não, mas eu tenho algumas coisas assim que nem eu acredito, tiro da cartola, eu consigo passar. Gente, então, olha, amanhã vai ser... Gente, eu vou tentar fazer essa live. Eu prometo para vocês. Eu passei o final de semana inteiro vendo esse stream para não dar certo hoje. Mas tudo bem, acontece. Eu vou tentar fazer essa live amanhã aqui. Mas se não der, eu nem vou perder tempo. Eu venho direto pro Instagram, porque eu gosto do Instagram também. E depois a gente pode baixar pro YouTube. Só que eu preferia, gente, sinceramente, colocar os slidezinhos, que eu gosto de falar sobre o credit score, tudo bonitinho no slide. Eu gosto de falar sobre o New to Canada, né? Para ficar uma coisa mais explicada, mais profissional. Mas se não der, a gente vem para cá de novo e vão ser 3 dias de live. 3 dias, pessoal.
Vai ter a Roseli amanhã, que é corretora de Ottawa. A Roseli também tem parceria com a Amanda. Quem quiser, né, Amanda? Estiver saindo daqui, quiser vender sua casa aqui e ir para Ottawa. A Roseli é maravilhosa. Vocês vão gostar de escutar o que ela tem para falar. A Roseli é maravilhosa, corretora de Ottawa, nota 1000, tá? É uma pessoa maravilhosa. Eu já fiz várias palestras com a Roseli lá em Ottawa e eu atendo muitas pessoas de Ottawa. Flávia, agora que fiquei na dúvida, se eu tenho um imóvel no Brasil que não tem o benefício de 5% de entrada, não, querida, você pode continuar com 5% de entrada, mesmo com o imóvel no Brasil. O que você não terá é o first time buyers, se você já tiver tido esse imóvel há 4 anos. Mas essa pergunta de advogado, eu prefiro que você fale com o Bruno. Qual é a média do imposto anual dos imóveis? Se tem algum abatimento? Não, gente. Depende aí, Amanda, que pode falar melhor com relação ao imposto, o IPTU. Qual que é a média do quê? Qual que é a média do imposto anual dos imóveis? Se tem algum abatimento? Não tem. Não, não tem. Depende, o IPTU é calculado pelo bairro, é um cálculo bem complicado. Uma parte vai para as escolas, uma parte vai para o departamento de polícia, uma parte vai para as estradas. Não tem uma receita mágica. Por exemplo, tem áreas em Mississauga que são mais caras do que Toronto. É calculado pelo tamanho do lote, pelo tamanho da área que o seu imóvel está cobrindo. Então, é um cálculo bem complicado. Outra coisa, por quanto tempo a sua carta de pre-approval vale? Gente, 90 dias. E hoje em dia o banco não está colocando juros mais baratos nas mortgages para segurar o interest rate como no passado, porque as mortgages, você faz o pre-approval, quando você vai fazer a mortgage verdadeira, está mais barato do que no pre-approval. Então, gente, a gente tem que esperar juros de promoção. Adoro. Amanda, nota 1000. Amanhã é a nossa querida, maravilhosa, perfeita Ottawa. Amanhã te encontro, Roseli. Gente, muito obrigado quem esteve aqui nos ouvindo. Desculpa aí mais uma vez. Não tem problema. E nós vamos continuar fazendo aqui. Pode deixar que eu vou estar sempre aparecendo aqui nos stories. Tem gente que não gosta. Um beijinho no ombro. Mas eu sou muito feliz em ajudar a nossa comunidade brasileira a crescer. Porque o que a gente está fazendo aqui, além de fazer essas lives, a gente está ajudando você que não sabe por onde começar para comprar uma casa própria. Né? Amanda, gente, a Amanda é uma corretora maravilhosa. Ela ajuda as pessoas, do fundo do coração dela, ela ajuda as pessoas a comprar a casa própria. Ela acredita, ela vai, ela empresta dinheiro. Né? Essa parte era segredo. Ela faz tudo para os clientes, gente. Não. Tudo que está no meu alcance eu faço, é verdade. Tudo que eu posso. Então, essa parte de emprestar dinheiro, gente, é comigo. Eu fiz isso só para ela ficar sem graça. Mas a Amanda faz tudo para os clientes. Ela realmente faz stage da casa, ela vê qual é a melhor opção, ela discute com os sellers, ela faz tudo que você pode imaginar para ajudar os clientes a comprarem a casa própria. Então, nós somos aqui um time de mulheres empreendedoras aqui no Canadá, que nós também somos empreendedoras. E vai ser um prazer ajudar você a comprar a sua casa própria no Canadá, tá bom? Obrigada, Flávia. Sucesso nos próximos lives. Sucesso para Roseli, para como que chama a menina da Niagara? Niagara Falls vai ser a nossa querida Maia e o nosso querido Mari, isso. Amanhã, sucesso e para o Jean também. Para o Jean também, o Jean do Fon também, que é ótimo. E Amanda, muito obrigado pela participação especial sua. Obrigada, pessoal, que esteve aqui comigo, que esteve aqui conosco até o final. Muito obrigado e até amanhã. Obrigada, um beijo. Grande beijo, abraço. Tchau.